Eu queria, como foi falado, domingo passado, eu senti de Deus de começar uma série de mensagens, algumas palavras. Falei que não é muito típico meu, mas como o Espírito impele, a gente não, quem somos nós para resistir à voz do Espírito, né? Mas, e daí conforme eu fui preparando, eu falei que eu vou falar sobre fé, sobre o Deus do impossível, sobre milagre, porque eu acredito que o Senhor tem nos preparado, tem trazido tantas palavras para que nós possamos viver aquilo que Deus sempre teve, sempre os planos dele para a vida do seu povo, que é uma vida de vitória, é uma vida de conquista, é uma vida de milagre, é uma vida que é vivida não só apenas no natural, não apenas nos 5 sentidos, nas situações que nós vivemos, mas é uma vida que é para ser vivida pela fé. A palavra de Deus diz em Hebreus: o meu justo viverá pela fé. Se tem uma coisa que tem que mover o crente, o cristão, é a fé em Deus. E muitas vezes nós temos tido derrotas ou não temos alcançado vitória simplesmente por causa da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. E como Deus tem... Esse é o ano do quê? Qual foi o tema desse ano que o Senhor colocou para nós? Ano da frutificação. Frutificação, frutos tem a ver com bênção, com vida, com frutificação. E eu sei que é isso que Deus tem muito obrigado, para nós. Mas tudo isso é conquistado pela fé, a começar da salvação. A salvação é pela graça, diz Efésios. A salvação é porque pela graça sois salvos, mas mediante ou por meio, a fé é algo fundamental. A salvação é de graça, é por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, por aquilo que Ele realizou, não é pelo que você faz, não é porque você vai na igreja, não é porque você ora, você não é salvo pelos teus méritos, nós somos salvos pelo mérito que Jesus realmente conquistou na cruz do Calvário, pelo mérito dele. Porém, como nós acessamos isso, essa graça, essa salvação? É através da fé. E o que é fé? Fé é certeza, Hebreus 12, certeza e convicção, certeza das coisas que nós não vemos e convicção das coisas que nós esperamos. Então e o povo de Deus, ele tem tido um pouco de dificuldade, porque o que ele vê? Ele vê uma situação do país caótica, ele vê corrupção. Às vezes ele tem visto enfermidades, às vezes ele se depara com situações que não são nada positivas, não é uma posição de um vitorioso, de um mais que vencedor. E às vezes aquilo começa, acho que as promessas de Deus, acho que a palavra de Deus era lá para o povo de Israel, era lá para os apóstolos, era para a igreja primitiva, é para o irmão ali da outra igreja, é para aquele irmão que testemunhou, parece que para mim não acontece. Não, meu querido, Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. O que Jesus conquistou na cruz é para mim e para você, para toda a humanidade, é para todo aquele que crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, o passaporte da salvação e tudo que advém da salvação, que é uma salvação completa, as bênçãos, os milagres, as conquistas, tudo aquilo que Deus tem para você, passa pela fé. E eu falo isso porque já comecei, eu não falei, mas já estou na mensagem aqui. Eu quero falar hoje o tema vai ser uma série, mas eu quero começar a despertar, a gerar algo. As pregações da palavra de Deus como um tesouro têm gerado fé em você ou não? Essa palavra tem mexido comigo, o poder da palavra de Deus. E hoje eu quero continuar, porque eu quero ter um momento, não sei se domingo que vem, no próximo, eu não sei daqui quantos domingos, eu quero voltar a fazer alguns desafios, eu quero realmente voltar a fazer apelos sobre situações, sobre
enfermidade, sobre luta, sobre situações que você fala assim, é impossível. Eu falo assim para você, é impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Mas nós, muitas vezes, não acessamos por causa da nossa incredulidade. O tema da mensagem é princípios para viver o impossível. Hoje eu começo, princípios para viver o impossível. Primeiro versículo que eu quero ler, e depois eu vou ler outro texto, que nós vamos basear a palavra, diz assim, Efésios 1:3, que vai falar o que eu comecei a falar aqui na introdução. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos, tem lugares, tem versões, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse texto está falando que não é que Deus vai te abençoar, não é que Deus, dependendo da maneira como você orar, dependendo se você fizer uma campanha, um jejum, Deus vai te abençoar, Deus vai falar, agora eu vou abençoar. Não, esse texto fala algo muito que a gente precisa ter na nossa mente. Fala que em Jesus, na cruz do Calvário, todas as bênçãos que eu e você, isso daí está salvação, cura, libertação, transformação, mudança na nossa casa, na nossa família, um ministério abençoado, frutífero, tudo isso já foi concedido, Deus já nos abençoou. Quando? Aonde? Em Cristo, na cruz do Calvário. Ali, Ele realmente derramou, na cruz do Calvário, Ele falou assim, olha, eu, através de Jesus, todos os meus filhos, todos aqueles que vierem a crer no meu Filho Jesus, terão direito a essas bênçãos. Não é que Deus vai começar a gerar a bênção para você, ou milagre, ou vitória. Não, na cruz do Calvário, por isso que Jesus lá falou, está consumado, está feito, está terminado. Então a vitória, a bênção, o milagre, a cura, a transformação, tudo aquilo que o povo de Deus precisa, uma mudança da cidade, da nação, uma mudança em qualquer área, já foi conquistada por Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, onde se encontram essas bênçãos? Porque não está em casa, não chegou a mim ainda. Não, se encontra nos lugares celestiais. E como que tem possibilidade de chegar até mim, se Deus já fez e fez por mim? Através da fé. E por isso eu quero ler um texto e pegar a vida do pai da fé que você conhece. Eu queria ler, são vários textos, mas eu vou basear em Romanos 4, de 17 a 21. Você pode abrir aí Romanos, anotar Romanos 4, 17 a 21. Vou ler na NVI. Podem projetar na NVI. Sempre que eu não falar é NVI. Quando eu quiser uma outra versão eu falo aqui. Daí... diz assim a palavra de Deus, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, está falando sobre Abraão. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem através da sua palavra. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se esmorecer na fé, sem retroceder. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. A situação aqui, natural, em relação a Abraão, nada dizia que ele poderia vir a ser pai de uma multidão, o pai de nações, porque ele já tinha 100 anos, a Sara também já não tinha mais condição natural. Por isso que eu falo, a fé, se nós olharmos, e aqui Abraão fala assim, ele sem se esmorecer, mas reconhecendo o que cercava, que era a idade dele, a fragilidade dele, a impotência dele. A fé não é ignorar os fatos. A fé não é falar assim, ai não está doente não, às vezes está doente, às vezes é uma enfermidade, não é falar assim, nossa, minha casa está passando por uma tribulação, meu casamento, a situação, o mundo, a cidade, o país, não, eu sou uma pessoa de fé, não, é verdade, está,
mas isso não vai me fazer esmorecer na fé, porque o que eu creio está acima das circunstâncias, está acima do que o natural pode dizer, do que os meus olhos, do que os meus 5 sentidos. Tem algo que é maior do que tudo isso, e esse algo se chama palavra de Deus, promessa de Deus. E é isso que Abraão, versículo 19 de novo, sem se esmorecer na fé diante de uma promessa, diante de uma palavra, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre da Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Repare quantas vezes aparece creu, não duvidou, convicção. Começa a reparar, mesmo assim não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido, convicto. Fé é o quê? Convicção, certeza. Porque estava plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Meus queridos, eu sei que assim como Deus chama Abraão para começar uma nação terrena, para começar uma história, o povo de Israel, mas para um objetivo, para esse povo anunciar as virtudes do nosso Deus, anunciar o poder, a grandeza, a majestade, a soberania. Para isso, esse povo não poderia viver apenas no natural, porque era um povo pequeno, era um povo frágil, mas a convicção ou a fé para que esse povo se tornasse realmente um povo forte, para que Abraão pudesse realmente se apropriar dessa promessa de que ele seria pai de multidões, ele precisou crer, além das coisas que o cercavam. E eu quero dizer que Deus em Jesus tem o mesmo chamado para mim e para você. Nós somos geração santa, sacerdócio real, uma geração eleita. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos fez um povo seu, um povo especial. Para quê? Para manifestar a glória, o poder, a majestade, para manifestar os valores, os princípios, o valor e o princípio do céu. Porém, muitas vezes nós estamos como Abraão no chamado. Puxa, eu sei que Deus me chamou, eu estou vendo Deus, mas eu tenho um monte de situação, eu sou o menor da minha casa, eu não sei falar como Moisés, minha língua é pesada, ou eu não passo de um menino como Jeremias. A gente começa a ver o que nos cerca e a gente fala assim, não, eu acho que não vai dar certo. Mas quando Deus nos chama e chama o seu povo, chamou Abraão, chamou cada um de nós, Ele não estava baseado no que você é, no que você pode, no teu ventre, na situação da tua saúde, na situação da tua capacidade intelectual, da situação financeira. Ele chamou você para expressar o poder e as virtudes dEle. Então, como que eu faço isso então? É crendo que, independente das minhas limitações, eu vou viver o impossível, eu vou viver o chamado dele, eu vou viver aquilo que ele prometeu. É isso, Abraão foi chamado para manifestar, justamente, e você começa a perceber quantas estéreis, mulher que não podia dar luz, estão na genealogia de Jesus. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas simples, as coisas menores desse mundo, para confundir as que são, para que a glória seja dele, para que a gente não olhe e fale, nossa, Abraão é o máximo, olha como que ele conseguiu. Não, Abraão, a única coisa que Abraão fez foi crer, e isso lhe foi imputado por justiça. E isso fez com que ele alcançasse, conquistasse. E muitas vezes nós não alcançamos, não conquistamos, porque nós não conseguimos crer. Pois Deus nos chamou para viver coisas impossíveis para um homem comum.
Abraão viveu coisas impossíveis, extraordinárias. Eu quero dizer que eu e você, nós somos descendentes de Abraão. A igreja de Jesus Cristo hoje, se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, você foi chamado para viver o impossível, para viver coisas extraordinárias, para experimentar milagre, para que as pessoas possam realmente perceber que Deus que você serve, que não é você, que não é o que você tem, não é as circunstâncias, mas sim é um Deus do impossível que age através de nós. Ele foi o primeiro, por isso é chamado pai da fé. Ele é um exemplo, um modelo para todos que foram chamados para fazer o mesmo, e no caso eu e você somos chamados. Mas eu queria ver agora, diante desse texto, alguns princípios que o levou a viver o impossível. Por isso que o tema da mensagem é princípios para viver o impossível. Alguns princípios que o levou a viver o impossível. Quem quer viver o impossível nessa noite ou nos próximos anos de sua vida? Tá fraco. Quem quer viver o impossível? Quem crê que vai viver o impossível, as coisas, tudo aquilo que Deus chamou, tudo aquilo que Deus prometeu, é possível nele. Não é possível talvez se eu olhar para mim, se eu olhar para a cidade, se eu olhar para algumas coisas, se eu olhar para minha família, se eu olhar, talvez não seja, mas não. Por isso que para você viver o impossível, o primeiro princípio é crer na palavra de Deus. Diga, crer na palavra de Deus. Primeiro princípio, você vai ler do versículo 17 ao 21 desse texto que nós lemos. Olha, quantas vezes aparece, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus. 18, Abraão contra toda a esperança, em esperança creu. Aqui está falando Abraão contra toda as impossibilidades, ele contra toda a esperança. Esperança é aquilo que você tem, que faz você viver. Está falando, não, Abraão não tinha esperança, contra a esperança. Ele olhava para si, olhava para Sara, olhava ao redor, ele falava assim: não, isso não me dá esperança. Mas ele creu, porque ele não creu baseado nas esperanças naturais, mas ele creu na palavra daquele que ressuscita o morto, aquele que traz à existência coisas como já existisse. Versículo 19, sem esmorecer na fé, não retrocedeu, ele não esmoreceu, ele não fraquejou na fé. Versículo 20, mesmo assim não deixou, com todas as impossibilidades, mesmo assim não deixou de crer na promessa de Deus. Versículo 21, porque estava plenamente convencido. Olha quantas frases, ou quantas palavras que enfatiza o fato de Abraão ter crido, ter acreditado, a fé de Abraão. Por isso que é o pai da fé. Abraão reconhecia a realidade natural, mas isso não abalou a sua fé na palavra de Deus. Ele acreditava que a palavra de Deus é mais real do que os 5 sentidos, do que aquilo que ele via, daquilo que ele sentia, da visão, da audição, do tato, do paladar. Meu querido, aqui está o grande problema. Hoje a gente às vezes, e há muitos momentos de oração aqui, que a gente tem, não só quando a gente faz, mas quando vem outros pastores, e às vezes a gente se sente desafiado na nossa fé, a gente percebe um ambiente de incredulidade. Porque a fé gera ambiente, a fé é vou colocar o nome, uma energia, é uma convicção, mas que ela penetra ambiente, ela inunda ambiente. Ela gera situações aonde uma célula onde tem fé, as pessoas estão acreditando na oração. Lembra daquilo que eu falei sobre a esponja? Lembra aquela ilustração? A fé é aquela esponja vazia que fala assim: não, agora essa palavra, essa oração, essa profecia, tudo aquilo que Deus está derramando é água, e eu preciso disso, eu vou me encher agora. E essa esponja que entra na água e ela sai totalmente inundada, cheia, mas porque fé é aquilo. Agora, um ambiente onde é cheio de esponja, que tipo assim, não, eu não preciso estar toda, não, eu sou uma esponja já toda bonitona assim, não creio, coloca na água, aquilo lá, no máximo dá umas gotinhas, não gera. Nós precisamos mudar o ambiente, nós precisamos sair da incredulidade. O que nos leva
a incredulidade. Como eu falei, são os nossos 5 sentidos naturais. Ah, mas isso foi Deus que fez, foi. Nós vemos a situação do país e o que isso tem levado a gente a fazer. Nós vemos muitas vezes a situação em casa, na família. A gente vê muitas vezes a situação na igreja, no ministério. A gente vê um monte de situação. Só que existe uma palavra, a flecha da vitória já foi declarada, a palavra de vitória já foi liberada a nós, o povo de Deus tem uma palavra que aquele que crê vai ser mais do que vencedor através de Jesus Cristo, que em Deus eu tudo posso, sabe, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Parece que diante das circunstâncias a gente começa, o ventre sem possibilidade, parece que fala mais alto do que a promessa de Deus de abrir a madre. Ah não, mas isso é impossível. Ah não, a doença, a enfermidade, ou um decreto de um médico que é real. Ah não, mas vem aqui que Deus é o Deus que cura, é o Jeová Rafá, Ele pode fazer. Nossa, mas não, lá está o exame, eu estou sentindo os sintomas, está me abatendo, está acabando com a minha vida. E a gente fica assim, o que é uma palavra? O que é uma palavra? A minha palavra não vale nada, a tua palavra não vale nada, mas a palavra de Deus é aquilo que criou o mundo, é aquilo que criou o céu e a terra do nada. As coisas vieram a existir mediante a palavra de Deus e continua a existir e a ser sustentado pela palavra. O que é qualquer situação que a gente passa? Mas nós somos muito naturais e racionais, a gente se depara, e aí está muitas vezes porque a gente não consegue conquistar, porque contra a esperança a gente não crê, contra as dificuldades, as impossibilidades, a gente não se fortalece na fé, a gente não se apega à palavra de Deus. Para Abraão a palavra de Deus falou mais alto do que os seus sentidos naturais. E para nós, será que a palavra de Deus tem falado mais alto para mim e para você? As promessas de Deus têm falado mais alto para mim e para você do que os sentidos, do que as aparências, do que tudo aquilo que a gente tem vivido? Uma frase aí para você anotar, se quiser: a fé não ignora a realidade natural, apenas reconhece a superioridade ou a supremacia da palavra de Deus. Vou repetir, a fé não ignora a realidade natural, apenas reconhece a superioridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é mais real do que qualquer realidade natural, porque a palavra de Deus não é natural, a palavra de Deus é eterna, é sobrenatural, é poderosa, é verdadeira. Por isso que se fala que céus e terras poderão passar, mas as palavras do Senhor não passarão. É poderosa, a gente precisava declarar mais, acreditar mais, independentemente da realidade que você se encontra, creia que a palavra de Deus pode mudar. Ah, é na família, tem palavra, tem promessa. Deus faz que o solitário viva em família. Às vezes você está aí, perdeu a família, está se sentindo solitário. Quantas pessoas, mas tem palavra, tem promessa. Deus faz que o solitário viva em família. Ah, você está tendo problema com o filho está fora, está desviado. Tem uma promessa: os meus filhos serão discípulos do Senhor e a paz sobre eles será abundante. Ah, eu estou aqui sozinho, faz 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo. Eu queria que a minha família fosse salva. Tem uma palavra de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Para que você está olhando? O que tem dirigido a tua vida? São as circunstâncias, é o filho que ainda não voltou, é o filho que está perdido, é a situação na casa, na família que não resolve nunca. Ah, é você, é o namorado, é o esposo, é a família que nunca vem. Não, meu querido, tem palavra de Deus, promessa para você. Nós precisamos apenas começar a pegar essa palavra e falar: ah, essa promessa na cruz do Calvário já foi liberada para mim, só que está nas regiões celestes, nas regiões celestiais. Para eu trazer, eu preciso crer nessa palavra que é viva e eficaz, que é poderosa, que gera. Lembra, a palavra de Deus é verbo. Ah, meu problema é financeiro.
Ah, tem texto para isso. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Você quer, você digita aí. O ideal é aquilo que a gente tem falado. Leia a Bíblia, que você vai ver quantas palavras, quantas promessas. Ah, meu querido, a gente precisa começar a acreditar que essa palavra é para mim, que aquele que declarou, aquele que falou, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso falaria e voltaria atrás? Não! Poderia falar sobre saúde, sobre quais os problemas, em toda a área que você quiser. Hoje, tem facilidade, você digita no Google, vai lá, versículos sobre provação, sobre tempos difíceis. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele vai me levar às águas tranquilas. Ele vai trazer refrigério para minha alma. Tem textos e mais textos. E às vezes a gente fica assim, não, mas o que eu estou vivendo é um vale da morte. O que eu estou vivendo é essa tristeza. E a gente deixa com que as coisas que nos mostram que a gente não tem motivo para ter esperança. Eu quero dizer que hoje você vai sair daqui sabendo que tem algo muito maior para te dar esperança, que é a palavra de Deus, a promessa dele é fiel, o chamado dele para você, e que tudo que ele tem para você não pode ser frustrado. Os planos que ele tem para a tua vida, você pode realmente ter. Fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para fazer o quê? Dar vida, uma vida assim, eu quero que você tenha uma vida abundante. Uma vida mais do que feliz. Quantos versículos? Bem-aventurado aquele. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Mas hoje o povo de Deus está lá, sofrendo, chorando. Estou fraco, parece galinha da Angola, não estou desanimado, não quero. Não fui na igreja, estou passando uma provação, não sei o quê. Está na hora da gente parar, de começar a ver, focar no ventre sem possibilidade, na idade, nas limitações, e focar na palavra de Deus, lembrando que ela é poderosa e fiel para cumprir tudo aquilo que Deus falou. E orando, porque eu falei, Deus, a tua palavra, eu tenho pego para mim, eu tenho vivido várias coisas, mas eu quero hoje, como profeta de Deus, trazer uma palavra para a igreja. Eu quero receber uma palavra para a igreja, para que você tome posse como igreja. E uma palavra para você, indivíduo, para você que está vivendo hoje. E o Senhor me trouxe uma palavra que é para você crer. Se você quiser, você pode viver isso daí, porque é a palavra dele para você. Igreja PIB Pirajuí. Jovens, pessoas que têm chegado, pessoas que estão, a gente tem visto tantas coisas, tantas aberrações, tantos valores e princípios da palavra de Deus, famílias destruídas, tantas coisas, mas PIB Pirajuí, sei que muitas outras igrejas, mas hoje a palavra para PIB Pirajuí, para você, se encontra em Isaías 58, 12, na ARA, por favor. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, de caminho, para que o país, para que Pirajuí, para que a tua casa, para que as famílias, para que o nosso Brasil, para onde Deus te levar, se torne um lugar, um país habitável. Meu querido, eu vejo, a hora que eu pedi, veio esse texto, Deus falando, Marinho, você tem visto quantas pessoas chegando, jovens, famílias surgindo, mas famílias surgindo já com uma visão de reino, uma visão de valores, visão da palavra de Deus. Como tem faltado isso, as famílias estão em ruína, o Brasil está em ruína, o mundo está em ruína, mas o Senhor levanta um povo aqui em Pirajuí para reparar as ruínas, para trazer de volta os valores, para falar, existe sim valor, existe sim princípio, existe sim uma rocha onde nós podemos construir a nossa casa, a nossa família, a nossa nação, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós fomos chamados para isso, para restaurar, para reparar, para trazer vida e vida abundante para todas as pessoas que cercarem a nossa vida. Aleluia. Agora para você,
Esse é para a igreja, você como igreja. Agora para você que está vindo. Se eu pudesse... pastor, o senhor pode orar por mim aí? Deus tem algo para revelar? Se eu fosse orar hoje, o que Deus trouxe no meu coração para falar para você é Isaías 43, 18 e 19. Diz assim: esqueça o que se foi, esqueça o passado, não viva mais do que aconteceu. Veja, eu farei, tem versão que eu faço, não é que eu já estou fazendo uma coisa nova, ela já está prestes a acontecer. Vocês não estão percebendo? Não está dando para perceber o que Deus está fazendo, o que Deus está querendo fazer. Ele quer fazer na tua vida, não é só na igreja, Ele quer fazer na tua casa, na tua vida. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que Deus está falando é para você esquecer o que passou, as situações, as dificuldades, as lutas, a incapacidade de viver milagres. Hoje, o que o Senhor está falando é que nós, como PIB Pirajuí, você na tua casa, vai começar a experimentar milagre, porque abrir rios em deserto é milagre. Então a palavra que Deus trouxe para você é: esqueça o passado, esqueça os 12 anos do fluxo de sangue, esqueça os 38 anos paralítico, esqueça o que se foi, porque hoje o Senhor faz uma coisa nova. O Senhor começa algo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos crer na palavra de Deus. A palavra é liberada. Lembra que eu falei sobre a flecha da vitória? O profeta tinha falado: olha, você pode, abre aí, começa a lançar, porque essas são as flechas da vitória. Não era flecha, era a palavra do profeta que veio de Deus, que era para declarar, era uma profecia: vocês não serão mais cativos, vocês não serão mais derrotados, vocês vão vencer, nunca mais esse povo vai vir roubar, fazer nada com vocês. Mas daí vai lá, atira uma, atira duas. É igual, muitas vezes, a gente ouve uma palavra: ai, olha, gostei, estou gostando das palavras, olha, eu estou vivendo. Você vive hoje, quarta-feira você já está assim: ai, mas... nossa, eu me deparei muito com a idade de Abraão. Eu me deparei muito com a Sara. Eu me deparei muito com as impossibilidades. Eu acho que eu já voltei a ficar sem esperança. E daí a gente não entende porque a gente não toma posse da promessa. A gente não entende. Você conhece a história? Porque só Josué e Caleb entraram na terra prometida. E aquela geração, porque os outros 10 e aquela geração... não, os gigantes, as muralhas, eles são muito poderosos. Mas o Senhor tinha falado: vocês vão lá espiar a terra que eu já dei para vocês. Tem muitas vezes, Deus já liberou, Deus já deu para você a tua vitória. A flecha está na tua mão, mas você não consegue usar, porque falta fé, porque falta coragem. Agora, uma coisa que ajuda, segundo princípio, e aqui, meus queridos, vou tentar ser mais rápido. Primeiro, qual é o princípio? Crer na palavra de Deus. Segundo, sonhe sobre a palavra de Deus. Sonhe sobre a palavra de Deus. A gente, muitas das promessas que Deus nos faz é para o futuro. Hoje eu vivo coisas que Deus falou para mim há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Já tenho um pouquinho mais de 30. Eu sei que cada um aqui tem promessas. Eu sei que muito, se fosse levantar, o que Deus já falou para você, através da palavra, através de pastores, através de pais, às vezes. Deus usa tantas pessoas, através da palavra dele, você lendo, Deus falando: essa palavra é para você. Só que, o que acontece? No decorrer do tempo, você vai começando puxa, é muito difícil. Abraão, quando Deus chama, ele está com 75 anos. Ele espera 25 anos. E para a promessa se concretizar. E o que aquecia ele? De vez em quando Deus chegava, quando ele estava desanimado, triste, abatido, estava só vendo
tenda, só vendo limitações, limites. Olha, cadê a nação? Cadê a multidão? Cadê as promessas de Deus? Não, daqui não dá para você ver. Tem muitas vezes que nós precisamos sair do lugar onde nós nos encontramos no momento. Capítulo 15 de Gênesis, Deus vai lá, fala que visita Abraão, tira ele da tenda, porque ele começa, Senhor, o Senhor falou, mas não aconteceu. Deus coloca um sonho no coração de Abraão, para que continue movendo. Abraão, para que você continue movendo, vem cá, sai dessa deprê, sai desse desânimo, sai dessa, não vai acontecer, não tenho, eu não posso, Sara não pode, não tem ninguém, e cadê? Vem para fora desse lugar, contempla o céu, olha as estrelas, vê se você é capaz de contar. Não, você não é capaz, mas eu vou falar que a tua descendência será assim. Se no final você vai ver quantos amém você perdeu a oportunidade de fazer, e você vai entender o que significa amém, e quão importante é o amém. E muitas vezes se fala aqui, por isso que às vezes a gente fala amém, amém, assim seja, eu concordo com isso, eu creio que isso é verdade, eu estou concordando com isso. Eu falo isso daí, é o versículo, capítulo 15, coloca aí, talvez tenha faltado a palavra de Deus, capítulo 15, versículos 5 e 6. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-la. Então prosseguiu, assim será a sua descendência. O que Abraão fez? O que Abraão fez? Conte as estrelas, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu. O que eu estou querendo dizer com isso, meu querido? Muitas vezes, quando nós não estamos vivendo as promessas, o que nos cerca, a gente fica limitado. Eu quero dizer em várias coisas. Quando eu olho para essa igreja hoje, mas se eu olhasse lá para trás, se eu olhasse para quando Deus me chamou, quando Deus começou a confirmar no meu coração o ministério, e eu ia falar assim, não, é impossível, eu? Quem sou eu? Não pode ser. Daí o Senhor virava e mexia, me tirava da tenda, me levava para alguns congressos, me levava a conversar com alguns pastores, conhecer algumas histórias. Era como Deus estivesse me tirando da tenda e falando, Marinho, olha isso daqui, está vendo essa pessoa? Está vendo esse ministério? Está vendo esse homem? Está vendo? É isso que eu tenho para você. E aquilo aquecia o meu coração. Aquilo eu começava, às vezes estava em casa e eu ficava assim, será? Será? Mas eu já começava a visualizar algumas coisas que hoje eu vivo. E sabe como eu vivo hoje? Visualizando coisas que o Senhor já prometeu para mim, mas que eu não vivo ainda. Isso é para você. Quantas coisas a gente precisa, porque quem para de sonhar, para de acreditar. O sonho é algo que nos impulsiona. Eu falei, a gente sonha em ter uma escola aqui. O que eu fiz? Eu falei, não, eu não preciso contagiar mais gente. Eu fui numa escola em Marília lá que parte infantil, que escola maravilhosa, uma escola confessional, que as crianças aprendem a ler, escrever inglês, aprende tudo, mas tudo pautado na Bíblia. Vai aprender inglês, é na Bíblia, vai aprender cor, é para a Bíblia, tudo, é um negócio, e a escola, eu voltei falando para a Nilva, falei para a Kelly, Kelly, eu preciso levar você, porque sei que você também sonha com isso, vamos lá, ficamos um mês, mais de um mês, ficamos quase 45 dias, porque era o dia para chegar lá, a gente conversou, daí foi eu, a Nilva, o pastor Lucas, Kelly, e a gente entrou lá e ficava, o que aquilo fez na gente? O que aquilo fez na gente? Sonhar. E hoje tem condição da gente ter uma escola? Aparentemente não. Mas será que a vontade de Deus é que a gente tenha uma escola para começar a realmente colocar não só essas monte de coisa que tem sido colocado na cabeça das crianças, dos adolescentes, mas começar a colocar os valores eternos, além de português, matemática, tudo aquilo que é necessário, aquilo que é necessário para que elas construam uma vida sobre a rocha. Porque senão com português, com matemática, com inglês, com diploma, com doutorado, com tudo, amanhã depois vai vir um vendaval, e sabe o que vai acontecer? Essa criança vai ser destruída, porque ela não construiu a vida dela sobre os valores, sobre a palavra de Deus, que é um alicerce.
Então a gente às vezes fica na igreja, não, a gente precisa alcançar através da escola, a gente precisa alcançar através de vários lugares, e daí a gente olha, mas aqui, Pirajuí, eu lembro quando falava sobre ter uma igreja grande, comecei a ir nas outras igrejas, a gente vai para se inspirar, e daí eu ia, mas a Marília é cidade grande, Bauru é cidade grande, Ribeirão Preto é cidade grande, eu acho que cidade pequena nunca vai dar para ter uma igreja grande, até um dia Deus colocar, falar, Marinho, vem cá, vou mostrar, olha para as estrelas. Daí levou um pastor de uma cidade de 20 mil habitantes, 22 mil habitantes, no interior do Paraná, contando a história de como começou aí a igreja já com mais de 4 mil membros, a igreja tomando conta da cidade, prefeito, juiz, delegado, todas as áreas da cidade, estava dentro da igreja. A cidade começou a mudar, começou índice de criminalidade, a cidade mudou por causa de uma igreja. E daí cidade pequena, daí eu sentia Deus falando assim, está olhando para as estrelas, Marinho? Está olhando para as estrelas? Assim será no seu ministério, assim será lá em Pirajuí, assim. Agora eu falo, quantas coisas na tua vida você não acredita porque hoje você está dentro da tenda. Hoje o Senhor te chama a sair da tenda. E em vez de olhar para o céu, Ele manda você olhar para a palavra dEle, para as promessas dEle, para o amor dEle, para aquilo que Ele tem aquilo que Ele tem de fidelidade, de bondade, de amor, daquilo que Ele tem. Ele fala, eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, de dar um futuro próspero e abençoado. É isso que Ele tem para mim e para você. Só que às vezes a gente fica assim, ai não, eu sou assim, eu sou acá. Não, volte a sonhar. Volte a sonhar. Terceiro, então creia, sonhe sobre as promessas, a palavra de Deus. E confesse a palavra de Deus, declare, profetize. Não é só crer, não é só sonhar, mas é confessar, é declarar aquilo que Deus tem para você. O interessante é essa questão do confessar, do falar é tão importante, porque o que a gente fala controla o nosso pensamento. Tem muita gente que pensa algo, mas a hora que ele vai realizar, ele realiza aquilo que ele fala. Porque aquilo que a gente fala, por isso que lá em Josué 1:7, coloca aí por favor, daí vai para o 8, começa no 7, olha só, Deus fala, Josué, ser forte, corajoso, eu te comissionei para fazer com que esse povo entre e tal, não deixe de falar, não deixe de seguir o livro dessa lei, os meus conselhos, somente seja forte, muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito, para que você seja bem sucedido, por onde quer que andar. Daí vem o 8, mas como que eu faço isso? Como que eu não vou me desviar? Como que eu vou ficar obedecendo? Não deixe de falar, não deixe de mencionar. Tem outra versão que fala de falar as palavras desse livro, da lei, de meditar. Mas quando a gente fala, e eu quero te chamar para um teste aí para você entender, bem na prática, como que a gente não consegue pensar quando a gente fala. Por isso que a gente está pensando, você começar a pensar, ai, meu casamento está assim, meu filho não tem jeito, a situação financeira e não sei o quê. Mas se você começar a declarar a palavra de Deus, o teu pensamento vai mudar, porque aquilo que você fala sobrepuja aquilo que você está pensando. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, você vai ver. Em silêncio, cada um no seu lugar, comece a pensar, em pensamento contar de 1 a 50. Em pensamento, lá começa lá. Está contando em pensamento aí? Agora fala bem alto o teu nome completo, vai. Mário Geraldo, vamos lá, Pereira do Santos. Tá, gente, ninguém falou nada, não tá? É para falar, o teste é para falar. Então eu vou de novo, vamos fazer, mas a hora que é para falar, eu quero ouvir isso daqui, porque se todo mundo falar o nome completo alto, daí você vai ver. Então vamos lá de novo, pensando a contagem dos números. Agora fala o teu nome completo alto. Mário Geraldo Pereira dos Santos. Em que número que você...
continuou contando? Enquanto você falava, deu para falar Mário Geraldo Pereira e a mente ficar 10, 11... Não, a hora que você fala, o que acontece? A mente trava. Não dá. A importância. E daí eu quero ensinar algo, essa questão de falar. Por isso que a palavra de Deus fala que o poder da vida e da morte estão na língua, na palavra. Aquele que souber usar vai comer do seu fruto. Isso daí é Provérbios, não lembro, acabei não marcando. Mas eu quero, mediante a isso, você vê que tem muitas histórias que Deus muda o nome dos personagens, você já percebeu? Abraão foi um. Abrão foi quando foi chamado, era Abrão. E nome naquela época tinha muito significado, era a identidade da pessoa. Abrão, pai exaltado, o significado de Abrão, pai exaltado. Mas chega aqui, chega num tempo, pai exaltado, Abraão ainda começava a fazer aquela coisa, não conseguia, sabe, ele tinha as dificuldades, o Senhor tinha que levar ele para sonhar tal, mas chegou um momento que Deus falou assim, não, eu vou mudar teu nome, porque não está dando certo. Porque para você acreditar, você vai precisar começar a falar, e todo mundo vai ter que começar a falar, declarar, que Abraão não é pai exaltado, é pai de multidão. Olha, não, mas ele era pai de multidão, mas não, chegou no momento que já tinha uma promessa, e a promessa era tão real, que Deus fala assim, eu vou mudar teu nome, você já vai começar a chamar Abraão, pai de multidão. Agora imagine só, lá, o tempo inteiro, Sara, Abraão, ô pai de multidão, vinham os funcionários, os amigos, ô pai de multidão, e alguns falando assim, mas pô, pai de multidão, esses velhinhos não tem nem fio, como que funciona isso daí e tal? Porque o que se fala não é pautado naquilo que se vê, mas naquilo que, mediante a promessa de Deus, mediante aquilo que Deus prometeu para você. Então, mediante aquilo que Deus prometeu para você, você já tem que começar a declarar, porque você traz a existência, não é a tua palavra. Quem que falou a Abraão? Foi Deus que falou que ele seria pai de multidões. Então você pode ter um nome mudado. Quantas pessoas aqui têm a identidade mudada, porque Deus chegou e transformou? Antigamente não tinha identidade, antigamente era um viciado, antigamente era isso, mas agora é um filho restaurado, redimido, salvo, é luz desse mundo, é sal dessa terra, essa é a tua identidade, e você precisa declarar isso. Mas como que você faz isso se você, eu sou mais que vencedor? Não, mas você declara que você é mais que vencedor por meio de Jesus Cristo, isso é a palavra de Deus, sobre todas as circunstâncias, sobre o ventre da Sara, sobre a idade de Abraão, não interessa, pai de multidão, pai de multidão, pai de multidão, repete, porque na vida cristã, tudo que a gente conquista é através da fé. Mas sabe como que a fé se revela? A fé não é confissão positiva como alguns pensam. Marquei aqui, a maneira bíblica de liberar fé, você pode anotar aí também, a maneira bíblica de liberar fé, é crendo no coração, e confessando com a sua boca. Isso é Bíblia, eu vou mostrar para você, não é o pastor que está inventando. Como que a gente conquista, se até a salvação é conquistada através da fé, mas é nesse processo, como que a salvação é conquistada? É crendo no coração e confessando com a sua boca. 2 Coríntios 4,13 diz assim, 2 Coríntios 4,13 diz assim, está escrito, eu criei, eu acreditei, eu tenho fé, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Sabe, muitas vezes nós falamos que cremos, mas nós não falamos, nós não profetizamos, nós não declaramos, é como se fosse aquele Ezequiel lá diante do vale de ossos secos, e Deus perguntando, acaso pode reviver esses ossos, esse exército de caveira? Ezequiel fala, eu não sei, tu sabes. O que Deus fala? Então começa a profetizar. Se ele não cria, porque o que ele jogou, ele falou, eu não sei, eu sei que o Senhor sabe, o Senhor pode, é isso que Ezequiel quis dizer. Eu creio se o Senhor quiser. Então Deus fala, então profetiza. Porque quando nós falamos, nós cremos.
a manifestação dos nossos lábios é a confissão da nossa fé, a fé do nosso coração. Daí tem o texto Romanos 10, 9 e 10, coloca aí, texto muito conhecido, Romanos 10, 9 e 10, diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor, e crer no seu coração, confessar com a boca, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para... Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Tem faltado a igreja começar a falar. Você vê que as pessoas, eu vejo pessoas começando a ir para religiões, para macumba, para coisa, e vai lá no seu Face, vai lá na sua postagem e faz com todo orgulho. Agora aqui é o Xóssi, ou não sei o que, e fala e declara, e se encontra e fala e convida e não sei o que. E eu fico pensando assim, quantas vezes nós não temos essa coragem? Não falamos, pastor, mas eu creio. Se você crê, mas se você não confessa, você não é nem salvo. Porque a salvação é crendo no coração e confessando com a boca. Agora, pastor, é só a salvação? Não. Sabe como que a gente multiplica uma célula? Sabe como a gente é curado? Sabe como a gente recebe os milagres? Sabe como uma situação em casa muda? É você crendo na palavra de Deus. É você realmente sonhando. Eu não estou vendo ainda, mas eu já vejo. Eu já vejo a minha casa restaurada. Eu já vejo meus filhos servindo o Senhor. Eu já vejo a minha família, eu já vejo meu marido, eu já vejo meus filhos. Eu já vejo tudo. E da maneira como Deus falou, como Deus prometeu, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que eu sonho, é isso que eu falo, é isso que eu penso, mas é isso que eu declaro. Eu creio que o meu marido vai ser um servo fiel. Mas o que sai? Esse traste. Não tem jeito, não vale a pena, eu não acredito. Não, eu creio que Deus pode todas as coisas. Na segunda-feira está lá, não aguento mais essa vida e não sei o que. Eu sei que Deus me salvou mas no outro dia está falando outras coisas. Daí a gente não entende. Por que a gente não vive os milagres de Deus? Porque a gente crê com o coração, mas na verdade a gente não crê com o coração. Porque se a gente cresce com o coração, o resultado seria confessar, declarar com a nossa boca. Eu quero desafiar você, meu querido, a hoje ver quais são os milagres, quais são as promessas que Deus fez para você. E eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de falar que tem muitas vitórias, muitos milagres em relação à família. A gente ouviu, eu não sei nem se está aqui, eu vou pedir, não sei se vai ficar brava. Aquela moça que ficou grávida estava grávida no culto da fogueira, que deu testemunho para mim, está aqui ou não? Tainá, Mainá, não está, né? Mas ela falou, acho que no culto da fogueira, dá alguns exemplos para você ver. Quem lembra do culto da fogueira? Que eu falei que Deus estava ali, que ia realizar milagres. Falei sobre restauração, que Deus ia fazer. E eu começo a falar algumas coisas que eu nem lembro. Eu estou falando aqui, tem coisa que eu falo aqui que eu não lembro. Tem coisa que eu oro, que eu não lembro. Mas a pessoa falou assim, pastor, um momento o senhor falou, tem pessoa aqui que perdeu filho, não está conseguindo engravidar. Mas hoje vai Deus aqui se acreditar, Deus quer fazer, vai restaurar, vai trazer filho, eu não lembro muito bem, ela precisa falar, eu falei que vai trazer aqui. Ela tinha perdido, fazia pouco tempo, tinha perdido um filho. E ela falou, naquele momento, ela sentiu aquela palavra para ela. Porque eu falo, tem coisa que eu falo aqui, é para um, para outro, Deus é aqui, tem coisa que é pessoal, mas tem coisa que é aqui, e daí você vai falar, não, isso daí é o que Deus está falando comigo. E eu creio nessa palavra. E ela falou, eu criei naquela hora. Eu falei assim, eu vou viver isso. Ela saiu dali, já estava grávida. E tem testemunha, coisa mais linda. Ontem, a gente pôde ir na casa de um casal também, que tem experimentado o testemunho, que chegou o homem, chegou sozinho, numa situação, querendo uma restauração na vida, na família, tudo.
no final do mês da família, ele já estava com a família aqui. Essa palavra, tem gente que, mas por que acontece com um, acontece com o outro? Porque um monte de gente toca em Jesus, mas uma sai curada, porque Jesus fala, essa tocou em mim de uma maneira diferente. Essa daqui fez... Sabe, eu dei exemplo ontem que no mês da família anterior, há 2 anos atrás, chegou uma pessoa que no primeiro dia falou assim, pastor, eu quero restaurar minha família, minha esposa foi embora e não sei o quê, eu tenho que assinar o divórcio nessa quarta-feira, era num domingo, primeiro culto, a abertura do mês da família, só que eu não vou assinar o divórcio, eu vou lutar pela minha família, eu vou esse mês inteiro. Daí ele chegou na quinta-feira, ele não perdeu um culto, na quinta-feira, ele falou, não assinei, pastor. Eu falei, amém, que você está sentindo, Deus vai restaurar, oramos, Deus vai restaurar. Da hora que eu terminei de orar, eu falei, não, Deus vai fazer, você vai, no último dia você vai estar aqui com a tua esposa aqui. Ele falou, pastor, mas a minha esposa já está morando com outro. Eu fiquei assim, uia, quase eu desacreditei da minha oração, falei, Deus do céu. Eu falei assim, rapaz, se você tivesse falado isso, eu não ia ter orar com tanta fé assim. Você podia ter falado antes, agora que eu oro, que você fala isso daí. No último dia, ele estava com a esposa, que a esposa voltou, pediu perdão, falou assim, olha, no último dia, ele estava aqui com a esposa. Agora o que ele fez depois, ele pegou a bênção, não quis permanecer, prevalecer. Porque é isso, fé também não é só crer, não é só sonhar, não é só confessar, mas é a última lição, que é perseverar na palavra de Deus. Perseverar, creia, sonhe, confesse e persevere em praticar a palavra de Deus. Meu querido, se tem uma das coisas que mais prova a nossa fé, é um negócio chamado tempo. Eu creio. Você crê por quanto tempo? Você crê por 25 anos? Você crê, não, mas você crê sonhando, você crê declarando, você crê fazendo tudo isso daí, e por quanto tempo? Porque a prova da nossa fé tem a ver com tempo, tem a ver com provações, tribulações, dificuldades, para ver, Hebreus 10, 35, coloca aí, Hebreus 10, 35. Olha só esse texto. Por isso, não abandonem a confiança. Eu poderia colocar a fé. Não abandone aquilo que você está crendo. Não abandone o crer na palavra de Deus. A confiança que vocês têm. Vocês estão recebendo algo que é para sair daqui crendo, acreditando, tendo fé. Ela será generosamente o quê? Ela será generosamente recompensada. Ela não é mas tem que perseverar, por isso não pode abandonar. Agora vai para o 36. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, de ter praticado, de ter crido, de ter sonhado, de ter professado, de ter declarado, de ter profetizado, de estar ali na fidelidade, depois de terem cumprido toda a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Colossenses 6, 9, não sei se é Colossenses 6, 9, acho que coloca aí Colossenses 6, 9. Colossenses 6, 9. Travou aí? Não, então qual? É aquele, 6, 9, aquele não cansem de fazer o bem. Gálatas, isso aí, eu confundi Colossenses com Gálatas 6:9 aí. Pastor, acontece isso daí. Tem muitas vezes que o Google me ajuda, me salva, viu? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se o quê? Poderia colocar se continuarmos perseverando. Tem um texto também, vamos ver se eu anotei aqui. E eu estou encerrando, vou encerrar já, meus queridos. A gente já vai orar.
Hebreus 6,12. Olha só, Hebreus 6,12, por favor. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da... Tem muitas vezes na Bíblia que paciência e perseverança, tem hora que é paciência, tem hora que é perseverança, porque para perseverar você tem que ser paciente, e se você não perseverar, é que você não tem paciência, mas a fé e da paciência, a gente não pode negligenciar, a gente precisa imitar pessoas, e é isso que eu falei. Quantas pessoas aqui, poderia dar exemplo em relação a relacionamento, quantas pessoas hoje vivem um relacionamento feliz na sua casa, na sua família, estão construindo porque tiveram paciência, não saíram, não posso, a gente esquece uma paixão com outra, a gente está lá, nem foi curado, restaurado, está lá, não tem paciência, não consegue esperar, não consegue perseverar na vontade de Deus, isso em várias áreas. Estou com um casamento passando uma tribulação, meu marido não muda, minha esposa não muda, ou está acontecendo essa situação, e eu já fui na igreja, já orei, já fiz e cansei. Não, é para perseverar, é para ter paciência. Esperei com paciência, confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou. Vai ter um momento, se você não desanimar, se você não cansar, você vai colher aquilo que Deus prometeu para você. Os judeus, a sabedoria judaica, hebraica, eles falam assim, que o amém, e eu termino com isso, tem um texto, 2 Coríntios 1, hoje a cabeça está, 2 Coríntios 1:20, diz assim: porque todas as promessas de Deus têm nele, em Jesus, o sim, por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. O amém, quando eu recebo uma palavra, quando tem uma promessa, quando eu falo amém, isso é verdade, eu creio, isso é verdadeiro, isso é fiel, assim seja, eu estou concordando, eu estou recebendo aquilo. A gente não tem costume, muitas vezes a gente o culto é para declarar, é para você, muitas vezes você perde de declarar. Você vê que Abraão fala assim, ele se fortalecia fazendo o quê? Ficando quieto. Não, ele se fortalecia dando glória a Deus. Aqui na igreja muitas vezes tem tido palavras e mais palavras, e a gente fica assim, não, você tinha que falar amém, glória a Deus, porque eu confio nessa palavra, eu recebo essa palavra, eu concordo com essa palavra é fiel, por isso que eu digo, eu abro a minha boca e confesso, assim seja, amém, vai acontecer, eu creio. Esse amém é tão importante para os judeus, que os sábios falam assim, que o Pai, Deus Pai, Ele ordena a sua bênção, a bênção dele é derramada sobre a terra, só que o meio de alcançar a minha vida, de atingir, é declarando amém. O amém para o judeu é como se fosse o carimbo do rei, daquele que soberano, não, agora tá aqui, está selado, está declarado, está concluído, está confirmado, o amém é isso. E daí então Deus abençoa, e eu declaro, o judeu declara o amém, e eles recebem aquilo. Porém o judeu, que não é cristão, convertido, ele está esperando, ele tem que ficar falando amém, ele tem que ficar falando nesse carimbo do rei. Mas nesse texto fala que todas quantas forem as promessas de Deus, tantas quantas forem, todas as promessas, em outras versões, tem em Cristo o sim, e por meio dele o amém. Apocalipse 3,14 vai falar algo que para mim acaba, esse selo do rei, esse amém do judeu, dessa sabedoria que declara que eu creio nas bênçãos, nas promessas, e eu recebo, por isso que eu declaro. Esse amém já foi declarado quando Jesus veio, porque Ele é chamado, um dos nomes de Jesus é amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, eis o que diz, quem que diz?
Quem que diz? O amém é o próprio Cristo, é Jesus falando. Eis que o que diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Esse Jesus que já veio, que na cruz conquistou. Na cruz ele estava falando assim, enquanto Deus falava: meu filho, eu tenho salvação, eu tenho libertação, eu tenho cura, eu tenho restauração, eu tenho transformação. Na cruz Jesus estava falando amém. Na cruz já foi liberado o amém. Por isso que hoje você pode receber. O que eu preciso fazer? Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa sonhar com isso, porque o sonho traz oxigênio para a gente. Enquanto eu não vivo, a gente não tem a escola, mas eu sonho com a escola. Hoje a gente está nesse lugar. Quanto tempo a gente sonhou com o ar-condicionado? Já vai começar a instalar o ar-condicionado, já mudou, logo vão ter ar-condicionado. Mas eu não estou sonhando mais com ar-condicionado aqui, eu já estou sonhando com outro lugar. Eu sonho com coisas que Deus coloca no meu coração, e aquilo me faz vibrar. Hoje para mim parece, mas as células não estão evangelizando, as pessoas não estão fazendo o que fomos chamados para fazer, para mudar a história. Ainda falta fogo, falta paixão, falta acender uma brasa em nós, para sairmos declarando, falando que Deus é maravilhoso, que Jesus mudou a nossa história, para as pessoas que estão aí fora necessitadas. Quantas famílias precisam daquilo que você está recebendo? Quantas pessoas precisam daquilo que só Jesus pode dar? Vida eterna, salvação, libertação, cura. Tudo isso Deus pode fazer, mas às vezes nem você experimentou. E você não experimenta muitas vezes porque você não crê. Mas chegou a hora da gente começar a experimentar, porque daí o testemunho, e esses testemunhos, ficou grávida, fez isso, aconteceu, mudou minha vida, meu casamento está feliz. Quantas coisas nós temos ouvido, mas isso precisa começar a ser colocado na internet, precisa ser colocado no megafone, todo mundo ouvir. E quem fez isso? Foi Jesus de Nazaré, aquele que fez quando esteve aqui, que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje, que será para todo sempre, esse que é imutável. Ministério de louvor.